E aí, meu povo? Vou fazer esse vídeo para falar do título do Flamengo, merecidíssimo título do Flamengo e do ótimo ano que o Flamengo fez para conseguir conquista de Campeonato Brasileiro, conquista de Libertadores, um trabalho muito com a cara do Felipe Luiz. Eu acho que finalmente o Flamengo deixa de ter, e eu escrevi isso na minha coluna que está hoje lá na Folha de São Paulo, o Flamengo deixa de ter os móveis do Jorge Jesus dentro da sala, vira essa página e começa a ter um novo trabalho, já tem um ano de um novo trabalho com seu novo treinador para ganhar de uma forma diferente, porque eu acho que por mais que o Flamengo tenha 3 Libertadores desde 2019 e 3 brasileiros desde 2019, este ano de 2025 é construído de forma diferente. Antes eu acho que era um embalo, era mais ou menos tentar replicar aquela fórmula, e esse ano eu acho que tem uma clara diferença da forma do Flamengo não só jogar, mas da forma do Flamengo viver o futebol de uma forma muito mais pausada, controlada e minimizando erros. A partir daí, eu acho que esse time do Flamengo deveria ter, e eu acho que o próximo passo da carreira do Felipe Luiz vai ser dar uma cara também esmagadora para esse time. Que em alguns momentos até foi, mas que a maioria das vezes foi o que a gente viu. Acho que essas duas últimas partidas são bem sintomáticas contra Ceará e contra Palmeiras, que por mais que o Flamengo vença e se defenda muito bem e controle muito bem, ele não tenha tido a capacidade de impor também na frente a superioridade que tem, por motivos muito diferentes, né? O jogo da Libertadores, um jogo muito tenso, e o jogo do Ceará, um adversário muito fechado, desesperado para raspar algum pontinho no Maracanã, e que o Flamengo, pela qualidade que tem, não só pelo controle, pelo time bem treinado, pelo clube bem estruturado, mas pela qualidade que tem, eu também entendo que é um momento muito cansativo da temporada, ele poderia ter fechado antes o jogo. Em vários jogos do Campeonato Brasileiro isso aconteceu, né? Que o Flamengo é superior, ele custou tempo de... Os jogos ficaram muito mais longos do que eles deveriam, porque falta esse time, essa capacidade um pouco mais esmagadora de fazer a sua vantagem e a sua qualidade se sobreporem sobre seu adversário, que é mais ou menos o que tinha antes do Flamengo, né? O Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, era um time esmagador. E depois foi deixando de ser, porque virou um time errático muitas vezes, que às vezes conseguia, às vezes não, mas nunca foi o time controlador como essa temporada. Também quero falar, e eu vou falar do Flamengo só passando porque acho que não se deve perder muito tempo, com Abel Ferreira. Abel Ferreira já disse que é um mau perdedor, e ele tem que deixar de ser um mau perdedor. Ele admitir que não dá o direito dele de ser. E eu acho que ele faz um trabalho muito ruim, não no Palmeiras, porque acho que o trabalho dele do Palmeiras é muito bom, um trabalho longevo como esse no futebol brasileiro, ganhando como ele ganhou e com a consistência que tem é muito bom, mas ele faz um trabalho muito ruim pro futebol brasileiro, que ele aparentemente diz querer ajudar, quando ele coloca em xeque qualquer derrota do time dele, qualquer sucesso do adversário. Ontem, depois do jogo contra o Atlético, mais uma vez, ele saiu para dizer que os títulos que ele ganhou no Palmeiras não tem asterisco. Ele deixa bastante a entender, e ele tem um português bastante bom, nativo inclusive, ele deixa entender que o título do rival tem asterisco. Por quê? Porque o Pulgar deveria ter sido expulso na final da Libertadores. Eu acho que deveria ter sido expulso na final da Libertadores. Assim como o Palmeiras no jogo chave contra o Cruzeiro teve o Gustavo Gomes, que poderia ter sido expulso no lance contra o Wanderson, não foi. Aquele jogo poderia ter mudado a sorte do Cruzeiro e do Palmeiras a partir dali no Campeonato Brasileiro. E o Abel Ferreira não falou nada aquele dia. O que o Abel Ferreira faz é de uma forma um pouco diferente o que todo técnico brasileiro de gerações mais antigas, e das novas também, mas para falar assim, né, que ele, em teoria, é um técnico que traz um pouco de novos ares e de modernidade ao futebol brasileiro, mas o que ele faz é chorar, reclamar e tirar mérito sempre que perde. Eu acho que isso é de muito mal perdedor, não combina com o tamanho dele, com o trabalho dele, ele não precisa disso para os méritos que ele tem, não precisa desmerecer o outro, por mais que tivessem acontecido, coisa que não é o caso, muitos erros a favor do Flamengo, o papel dele é treinar o Palmeiras, falar do time dele e não de arbitragem, é um mau perdedor, ele faz mal ao futebol brasileiro com esse tipo de declaração. E para fazer mal ao futebol brasileiro, a gente já tem bastante técnico aqui para fazer. Por favor, quem vier que venha para acrescentar, como ele acrescenta em estilo de jogo, em longevidade, e não para atrapalhar, como ele faz nesse tipo de declaração e se mostrando um mau perdedor. O Palmeiras perdeu Libertadores por um detalhe de um jogo que foi muito ruim. Eu falei isso outro dia na televisão e eu falo de novo. O jogo é bastante ruim, a final da Libertadores. Tem 2 bolas no alvo, as 2 de bola parada, o gol do Danilo e depois a falta do Cebolinha. Não tem bola no alvo. Foi chutão pra cá e pra lá.
O Flamengo, que tentava jogar mais, mas não achava espaço, deu mais bolas longas do que o Palmeiras no primeiro tempo e 3 bolas longas só a menos do que o Palmeiras no jogo inteiro. O Palmeiras, por outro lado, nem tentava sair jogando, era direto uma ligação direta. Enfim, o jogo foi ruim, poderia ter mudado com a expulsão do Pulgar. Se o árbitro fosse muito rigoroso, também poderia ter expulsado o Veiga. Eu acho que a do Pulgar é para expulsão, a do Veiga não, porque é mais de raspão, é mais embaixo. Enfim. Mas o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro sem nenhum tipo de asterisco, se é isso que o Abel Ferreira quer dizer. O Flamengo tem todos os méritos para ganhar o Campeonato Brasileiro de cabo a rabo, ganhou os 2 confrontos diretos, teve o melhor ataque com 12 a mais do que o segundo colocado, teve a melhor defesa com 2 gols menos sofridos do que a segunda melhor defesa, tem menos derrotas, empatado com o Cruzeiro, ainda joga hoje, tem mais vitórias, ganhou os 2 confrontos diretos, tem a maior posse de bola e maior acerto de passe. Eu sei que posse de bola e acerto de passe não é um critério definitivo, mas para um time que quer controlar quer dizer que ele conseguiu impor o jogo dele. É o time que menos permite finalizações, é o time que mais finaliza. Teve o jogador com mais participações em gols do campeonato, 32 participações, somando gols e assistências do Arrascaeta. É um título incontestável do Flamengo, não tem o que o Abel Ferreira chorar e reclamar e colocar em dúvida os méritos do Flamengo no campeonato. Por isso que eu só queria passar, e esse parênteses já está muito maior do que eu queria, pelo que disse o Abel, porque é muito ruim que um time que faça a campanha que o Flamengo fez, que seja questionado esse título. É um título inquestionável, é um título que não se pode colocar, se você é honesto, você não pode colocar em qualquer dúvida o título do Flamengo, a não ser que você esteja querendo, já para o ano que vem, gerar um ambiente de que se perder não vai ser por demérito seu, Abel Ferreira, e por mérito do adversário, mas sim por uma influência externa. É um título incontestável do Flamengo. Todos esses números que eu trouxe aqui mostram o controle que o Flamengo teve de todo o Campeonato Brasileiro. Contra números não dá para argumentar. E os números aqui são ótimos, são excelentes do Flamengo, assim como os números da Cyber Week, da Insider, para vocês aproveitarem até 50% de desconto, somando aqui o meu cupom BECKLER, mais o que tem lá no site da Insider. Se você não aproveitou a Black Friday, ainda dá para aproveitar até agora, dia 7, até 50% de desconto para você fazer as suas compras de Natal, para você fazer as suas compras de final de ano. Você já conhece, né, a Insider, a gente já falou aqui várias vezes da tecnologia que vai desamassando a roupa, da tecnologia anti-odor que te garante estar bem vestido, estar preparado para qualquer situação o dia inteiro, do custo-benefício, porque as roupas duram muito mais. Eu estou usando aqui uma Premium encorpada Core T-shirt, para vocês verem, azulzinha clara, mas tem a Tech T-shirt da Insider também, tem vários outros produtos que vocês acham lá na loja, tem link aqui na descrição também, você clicando no link já vai direto com o meu cupom BECKLER e ainda soma com os cupons da loja para ter até 50% de desconto, até dia 7, a Cyber Week, não perca. Eu dizia que os números são irrefutáveis do Flamengo e que são números que mostram controle, porque tudo o que um time quer, tudo o que um técnico quer, quando ele monta um time de futebol, é que o time dele finalize mais, permita menos, que não deixe o adversário gerar, que o jogo vá para onde você quer. Quando o Flamengo é o time que mais finaliza, que menos permite finalizações, quando tem a maior posse de bola, quem mais acerta passes, o que a gente está vendo aqui é um time que está controlando o adversário. Ele não está permitindo que o adversário finalize. O Palmeiras não finalizou nenhuma no alvo na final da Libertadores. E o Ceará finalizou uma no alvo nesse 1-0 de quarta-feira, que foi uma finalização aos 48 do segundo tempo, uma bola para a área de qualquer jeito, uma cabeçada sem nenhum perigo para o gol do Rossi, que nos 2 jogos decisivos, cá entre nós, não finalizem no seu alvo, né? A bola que o Danilo tira do Vitor Roque é muito mais finalização no alvo, estatisticamente não, mas uma jogada muito mais perigosa do que essa do Ceará, mostra que você está controlando muito bem seus adversários, você está reduzindo margem de erro. Futebol é um jogo de poucos eventos, então não é que sai sexta ou ponto toda hora, poucas vezes acontece o seu objetivo final, então você precisa reduzir a margem de erro para que essas poucas vezes que aconteça mais do seu lado que do lado do adversário. É uma forma de viver o esporte que eu acho que é este esporte, que eu acho que é a correta. A melhor coisa para um técnico é que aconteça o que ele quer dentro de campo. Outro dia o Manchester City ganhou do Fulham por 5-4 e o Guardiola depois estava perguntando para os jornalistas se eles tinham se divertido, e que brincou que os jogadores não gostavam de trabalhar com ele, porque tudo que um técnico não quer é que um jogo seja 5-4. Que as coisas saiam do controle, que coisas demais aconteçam.
Quando o Flamengo finaliza mais do que todos os outros, quando ele permite menos do que todos os outros. Que se vê efetividade também, porque é o melhor ataque e a melhor defesa. Quando você vê que é um time que tem a bola no pé, porque ele quer ter a bola no pé, outra coisa é que o time não queira e que eventualmente ele vai ter. Tem time que é confortável controlando sem a bola. O Flamengo quer controlar com a bola. E que ele faz tudo isso melhor do que os outros. Que ele, na hora dos confrontos diretos, ele ganha os 2 confrontos diretos. Tudo que o Flamengo queria fazer num campeonato de 38 rodadas e que ele precisava fazer para ganhar, ele fez muito bem. O Flamengo nunca jogou... Nunca não. O Flamengo poucas vezes jogou um futebol maravilhoso, irresistível, sensacional. Poucas vezes, teve um 6-0, um 8-0 e tal. Mas nenhuma vez ele jogou mal. Ou não por muito tempo. 1, 2 rodadas e o time já voltava a jogar bem de novo. O Felipe Luiz manteve os caras concentrados por muito tempo em um campeonato cheio de distrações, né? Porque tem Libertadores, porque tem data FIFA, cada um vai para uma seleção diferente, enfim, muda contexto de mata-mata, de pontos corridos e de eliminatórias e de amistosos, muda tudo na cabeça dos caras em um ano muito longo, muito cansativo mentalmente também, não só fisicamente, e manter esse nível alto o tempo inteiro tem muito mérito. Tanto que o perseguidor mais próximo do Flamengo, o Palmeiras, não conseguiu na reta final. Uma data FIFA desajustou completamente o Palmeiras e ele não conseguiu na reta final se manter. Outra coisa muito positiva é, no sentido de reduzir margem de erro, é o elenco do Flamengo, que não contou com Pedro na reta final e ainda assim teve Bruno Henrique, que voltou a crescer na reta final, e na final da Libertadores não pôde contar com o Gonçalo Plata, que em teoria era o reserva do Pedro, e tinha lá o Bruno Henrique, e que não pôde contar com o Léo Ortiz, e que tinha o Danilo, e que tinha muitas opções para meio campo e para ataque, por exemplo, deixar Luiz Araújo, Cebolinha, Saúl no banco de reservas, e ter no time titular os jogadores que tinham muitos trabalhadores, né, muitos jogadores de muito trabalho, como o Samulino, por exemplo, que faz o gol do título, é um cara, acho que mais trabalhador do que espetacular, mostra com que o Flamengo, como clube, também se preparou para reduzir margem de erro, porque lesões acontecem, suspensões acontecem, e ainda assim você precisa ter um elenco forte, ter jogadores capazes de substituir um calendário tão amedrontador como é o calendário brasileiro, que te faz jogar 70 vezes no ano e sempre com o pé embaixo no acelerador, tirando no campeonato estadual. Então, como time, equipe e clube, acho que o Flamengo se preparou muito bem. Este é o problema para todos os outros, tá? Para todo mundo que está assistindo aqui que não é torcedor do Flamengo, esse é o problema, que o Flamengo se prepara bem como time, equipe e clube para ganhar e voltar a ganhar. Porque ano que vem o Flamengo já é o favorito de novo para as competições. Porque se tivesse sido um ano como foi do Botafogo, que já tinha feito alguma coisa em 2023, né, que deixou o título escapar, mas que ali já tinha alguma coisa que em 2024 repetiu e que esse ano não conseguiu, o que a gente percebe é mudança de elenco toda hora, mudança de técnico, por mais que o Flamengo também mude muito, tá? Felipe Luiz é o primeiro técnico desde 2011 a completar um ano inteiro no Flamengo, mas o Botafogo é uma doideira. Não é um trabalho aleatório do Flamengo. O trabalho do Botafogo é muito mais um jogo de roleta, tentar sorte num cassino, do que um trabalho estruturado, como é o trabalho do Flamengo, como também é o trabalho do Palmeiras, e é por isso que esses dois sobram em relação aos outros. Agora, este ano, especificamente, parece que o Flamengo reduziu muito mais a margem de erro, com um elenco bastante mais encorpado, com muito mais opções, com um técnico controlador, como é o Felipe Luiz, e o Flamengo não tinha até então, talvez no Tite, mas que não conseguiu um técnico que controlasse, que iria controlar os jogos, gerar mais do que o rival, gerar o quanto mais você puder, permitir o quanto menos você puder, para que se tem uma linha aqui no meio, que é a linha da sorte e o azar, quanto mais você sobe o que você cria, quanto menos você desce o que você permite, mais essa linha de sorte e azar vai estar longe da sua produção, e isso para mim é controlar e reduzir margem de erro, e acho que isso o Flamengo fez bem, dentro e fora de campo, e é um clube que tem muito dinheiro, que ganha cada vez mais dinheiro, porque tem também o sucesso esportivo, então tem cada vez mais condições de contratar jogadores para aumentar a sua produção e para diminuir a produção do rival, que eu acho que é o próximo passo, é aumentar a produção, ou pelo menos aumentar a efetividade, porque já teve, quem mais finalizou, quem já teve melhor ataque, mas ainda assim, acho que em alguns jogos sobrou, em outros jogos faltaram gols para o Flamengo, acho que tem que equilibrar mais a divisão de gols, para que seja um time, que não é um time perfeito, mas que seja um time para os padrões sul-americanos perto de uma perfeição ou de ser um time que seja cada vez mais difícil de tirar os títulos dele.
Ainda tem um Intercontinental para jogar, ainda tem um possível confronto contra o Paris Saint-Germain, tem que passar antes do Cruz Azul, tem que passar do Piramides para chegar no PSG. Eu acho que uma vez que chegue, tem que ver se chega, uma vez que chegue, e a tendência é chegar, porque é melhor time, eu acredito que dê para jogar contra o Paris Saint-Germain, dependendo da mobilização que o PSG tiver, porque a gente está vendo uma temporada acidentada do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês. Eu não sei se eu tenho aqui Campeonato Francês, mas eu tinha visto que o Paris Saint-Germain tem 5 tropeços, né? 14 rodadas, 9 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Na Liga dos Campeões, em 5 rodadas, são 4 vitórias e 1 derrota, perdeu um jogo para o Bayern de Munique. Mas o que me mostra é que na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain continua acelerando, e no Campeonato Francês não é um time tão acelerado como a gente viu na temporada passada, que foi um time que ganhou o Campeonato Francês muito cedo. Nesse momento ele é segundo, com um ponto mais do que o terceiro colocado, que é o Olympique de Marseille. Se o Paris Saint-Germain estiver mobilizado para esse Intercontinental mais perto do Paris Saint-Germain do Campeonato Francês, dá para jogar. Se for o Paris Saint-Germain de jogos de Liga dos Campeões, fica bem mais difícil, bem mais difícil. Aí vai depender bastante de sorte e azar para ganhar o jogo. Mas eu não sei nem se o Paris Saint-Germain, para um jogo no Catar aleatório, depois de... Paris Saint-Germain ainda faz, se eu não estou enganado, 3 jogos até lá, até jogar o possível jogo contra o Flamengo. Deixa eu ver aqui, joga contra o Rennes no final de semana, joga contra o Atlético de Bilbao, depois faz mais um jogo contra o Metz, e depois vai jogar o Mundial, e depois ainda joga contra o Fontenay no dia 20 de dezembro, um time da 5ª divisão pela Copa da França. Então ainda faz 3 jogos antes de ir pro Intercontinental, dependendo da mobilização, dependendo do tanto que esse time e esse clube quiserem, dependendo do tanto que isso é importante ou não para o Paris Saint-Germain, acho que dá para jogar. O melhor Paris Saint-Germain e o melhor Flamengo dá? Acho que não. A gente não viu o melhor Bayern contra um Flamengo muito bom no Mundial, e o Flamengo chegou no seu limite, que foi tomar 4 gols e fazer 2. Se não for um super Paris Saint-Germain, e só tem se mostrado assim eventualmente nessa temporada na Liga dos Campeões, acho que dá para jogar. É isso, meu povo, do merecidíssimo título do Flamengo, sem asteriscos, sem mas, sem poréns, melhor ataque, melhor defesa, quem mais chuta, quem menos permite chute, quem mais vence, quem menos perde, quem ganha os 2 confrontos diretos. O que mais o Flamengo precisa? Como tirar méritos desse time? Eu não consigo. Boa sorte a quem quer, boa sorte a quem está tentando, mas eu não consigo tirar méritos de um ano controlado do Flamengo. Controlou o ano, e controle no futebol ajuda muito, muito melhor do que o descontrole, do que o caos. É isso, gente. Boa quinta-feira para vocês, hein? Até mais. Tchau, tchau.